Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem fala aqui é o professor André Nascerala. Estamos juntos aqui para mais um vídeo aqui, iniciando uma série nova no canal, né? A gente vai começar a resolver questões de concurso relacionado com redes de computadores. E nessa primeira aula eu vou trabalhar o início do conceito de endereçamento IP na versão 4, o IPv4. Vamos aprender a resolver questões que tratam da formação do endereço e das classes que foram originalmente utilizadas para dividir esse endereço IPv4, tá? Vamos lá, vamos resolver 4 questões, né? Aproveito aí para pedir um like no vídeo, se puder deixar um comentário aí, sugestões do vídeo, vou ficar muito feliz. Né? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, eu pretendo trazer um vídeo desse pelo menos uma vez por semana, tá? Então a gente vai trazer essa série nova para o canal, beleza, gente? Vamos lá, vamos estudar redes aí. Beleza, beleza. Vamos começar aqui a resolução de questões, né? Antes de eu começar a resolução, a gente vai fazer esse esquema em todas as aulas. Eu vou trabalhar um conceito relacionado com rede, rapidamente, um slide, e vou mostrar que com pouco conhecimento, né? Só com o básico aqui do conhecimento, você conseguiria matar algumas questões de concurso, tá? É o conceito que eu selecionei para a aula de hoje. Eu selecionei o conceito do endereço IPv4, né? Tem muita coisa sobre IPv4, mas você entender só como é que ele é formado e como é que são divididas as classes do IP já vai permitir você acertar muita questão em prova de concurso. Vamos lá. Primeiro, o endereço IP, na versão 4, existe outra versão do endereço IP, endereço IPv6, a gente deve tratar disso em outras aulas. Ele é um número de 32 bits, né, escrito com 4 octetos representados no formato decimal. Por exemplo, isso aí é um endereço IP. A gente lê 200.168.99.157. Esse é o endereço IP na versão 4. Né? Então aqui eu tenho, ó, esse 200 aqui é um octeto, esse 168 é outro octeto, 99 é outro octeto, 157 é outro octeto, certo? Esses octetos têm 8 bits cada um, certo? Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto octeto. Cada octeto tem 8 bits, como eu disse, o que dá a combinação possível de 2 a oitava, ou seja, são 256 números decimais que podem aparecer ali. Né? Então, esses números vão de 0 em decimal a 255. Então, não existe endereço IP com o número 400 ou com 270, não tem isso. Endereço IP, cada octeto desse vai contemplar números em decimal de 0 a 255, justamente porque ele tem 8 bits, o que torna 256 combinações. Como inclui o 0, né, vai de 0 a 255, tá? Vamos lá. O endereço IPv4 ele foi originalmente dividido em classes. São 5 classes que dividem o endereço IPv4. E essa classe, para você saber a qual pertence, cada IP pertence a uma classe, você deve olhar única e exclusivamente para o primeiro octeto. Tá? Então, esse octeto aqui desse exemplo, 200, é que ele diz qual é a classe que esse endereço pertence. Tá? Em aulas posteriores eu posso explicar por que existe a divisão de classes e tal. Mas nesse momento entendam isso, que existem 5 classes. Elas são chamadas de A, B, C, D e E. Certo? Em binário, né, eu vou tentar facilitar a vida, já que o esquema é estudar para concurso. Em binário a gente chama o endereço classe A aquele que tem o primeiro bit do primeiro octeto 0. Certo? Esse é o classe A. O classe B é aquele que tem os dois primeiros bits do primeiro octeto 1, 0. O classe C é aquele que tem os 3 primeiros bits do primeiro octeto 1, 1, 0. O classe D, 1, 1, 1, 0, é o classe D. E o classe E, 1, 1, 1, 1, 0, certo? Então é isso aí. O que dá uma fatia em decimal, se você quiser aprender dessa maneira, eu acho até mais fácil. Por exemplo, se o primeiro octeto contemplar números de 0 a 127, a gente considera esse endereço classe A. Se o primeiro octeto, notem, classe se olha pelo primeiro octeto. Se o primeiro octeto contemplar números de 128 a 191, a gente diz que esse endereço é classe B. Se o primeiro octeto completar números decimais de 122 a 223, que é o caso aqui, ó, 200 está nessa faixa aqui, ó. 200 está de 192 a 223. Esse endereço aqui, ele é classe C. Ele está nessa faixa aí, o primeiro octeto é 200. E a classe D de 224 a 239. Finalmente a classe E de 240 a 255. 255 esse é o maior número possível de ter no primeiro octeto. E em cada octeto, já que cada octeto vai de 0
a 255. Só com esses conceitos básicos aqui, vocês conseguiriam matar muitas questões de rede em concurso. Saber que o endereço IPv4 é composto de 4 octetos, que é dividido em 5 classes, que cada octeto vai de 0 a 255 em decimal. Só com isso aí é suficiente. Quer ver? Vamos ver uma questão aqui, ó. Selecionei uma questão aqui de 2010 do CESP, né? O Sebrasp, antigo CESP, da ABIN, né? Aquelas questões de certo e errado. Diz o seguinte, ó. Se uma estação G tiver que enviar endereço IP, se uma estação G tiver o endereço IP 256, 257, 1.1 com máscara 255, 255, 2550, a gente não sabe o conceito de máscara, devo trabalhar na próxima aula. E o destino da comunicação for uma estação H com o IP 192.168.1.4, ocorrerá roteamento. Na verdade, eu nem preciso me preocupar com isso. Por quê? Porque a questão me fornece um número que não é IP. Ó. Olha o endereço IP da estação G, 256, 257. Cada octeto vai no máximo de 0 a 255. Não existe IP 256 e não existe IP 257. Esse IP está errado por 2 octetos, né? Então vamos lá, vamos rever a questão. 256, 257 não são endereços IPs válidos, né? Então a questão é errada, porque isso não é IP válido. Não preciso nem me preocupar com o negócio de roteamento, com máscara, com nada disso. Ela me forneceu o endereço IP errado. E no gabarito era isso mesmo, viu, gente? É errado. Vamos ver outra questão aqui que a gente consegue resolver assim, ó. Ela diz o seguinte, ó. Ela foi um concurso, foi uma prova de 2020, né? Da UFPEL, SES. Né, tá aí o órgão, o cargo era assistente em tecnologia da informação, e a questão tratava da seguinte coisa: sobre o endereçamento IPv4, a opção que lista o endereço IPv4 com o formato inválido, ou seja, o que não é endereço IPv4 dos a seguir. Ó. Então a gente tem aqui 5 alternativas, né, como é de praxe nesse tipo de prova, né, ela não é de certo e errado. Então, o que eu tenho que verificar? Qual desses daí não é IP? Né? Ó, 192 é um número válido, 178 também, 9, 10 são válidos, 10, 130, 90, 67, tudo válido, 172, 172, 172, 172, tudo são números aceitos pelos octetos, 222, 55, 10, 51 são números válidos, 24 é número válido, opa, 265. 265 não pode ser endereço IP. Endereço IP é de 0 a 255. Então achei aqui uma alternativa que contempla um endereço inválido, que é o que a questão me pergunta. Então aqui eu tenho a solução da questão. A gente vai ver aqui, ó, vou circular o 265 e a acertativa é, né? 265 não pode ser um octeto, tá? Viram que só sabendo a parte de como é que o endereço IP é formado, você já consegue matar algumas questões? Vamos lá, vamos ver mais uma aqui. Vamos ver a terceira. A terceira diz o seguinte, ela tem 5 alternativas também, e fala assim, ó. No modelo ou arquitetura TCP/IP, o protocolo IP é utilizado para facilitar o processo de roteamento dos pacotes pela internet, sendo, desta forma, dividido em classes de IP. Isso aqui é o conceito, né? Ele dá o conceito. A questão mesmo é essa linha aqui, ó. Nesta divisão, o IP 120.10.10.1 pertence à classe, aí ele dá as classes, a gente viu as divisões, né? Então vamos ver aqui, ó. Voltei a questão aqui. Vamos ver aqui o seguinte, ó. 120 é o primeiro octeto. Sempre que se falar em classe de endereço, olha para o primeiro octeto e vê em que faixa ele se encaixa, né? A gente sabe que a classe A contempla endereços que tem o primeiro octeto de 0 a 127. Que é justamente o caso do IP que a questão fornece. Então, aqui nesse caso, alternativa A. Né? Basta eu saber que a classe A contempla endereços de 0 a 127, que eu mato essa questão tranquilamente. Vamos ver mais uma para finalizar aqui. Essa questão também de 5 alternativas, ela diz o seguinte. Foi uma questão da banca OCP de 2013, né, para o Corém de Santa Catarina. Vaga para programador. Originalmente, os endereços de IP foram divididos em uma estrutura de endereços fixos chamada de classes de endereço. Esse é o conceito de classe. A questão mesmo começa aqui, ó, né? Toda questão de concurso tem essa enrolação no início e depois ele vem a pergunta, né? Então ele vai falar de classe. Essa introdução é para dizer que ele vai tratar de classes, né? Então a questão mesmo diz o seguinte, ó, indique a qual classe pertence o endereço IP 192.168
0.0. Gente, essas questões de classe caem muito em concurso. Se você conseguir guardar na sua memória onde é que começa e onde é que termina cada classe dessa, e saber que é pelo primeiro octeto, você não vai errar nunca. Ó. 192 eu sei que é classe C. 192 vai inclusive de 192 até 223. Ó. Vamos ver aqui, ó. Aqui as questões de novo. Então a gente tem o primeiro octeto para identificar a classe, e a gente sabe que a classe C contempla endereços que vão de 192 a 223. Então esse endereço é o endereço classe C. Beleza? Então é isso aí, gente. Foi o meu primeiro vídeo aí de resolvendo questões de concurso, né? Redes para concurso. Deixem sugestões aí, tá? Beleza? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí, tá? Foi o primeiro, eu sei que tem muita coisa para ajustar ainda. Se quiserem sugerir questões aí, se quiserem sugerir conteúdos, eu vou ficar muito feliz se vocês deixarem aí nos comentários sugestões, né? E um feedback aí de como é que foi esse nosso primeiro vídeo. Se a quantidade de resolução de questões tá boa, eu resolvi 4 nesse primeiro vídeo. Se diminui para 3, se eu me aprofundo mais no tema. Que temas vocês querem que eu aborde na área de tecnologia, né? A série trata de redes para concurso, que eu vejo que, independente do cargo aí, tá aparecendo muita questão de rede em concurso. A gente viu que com conceito simples aí a gente consegue matar várias e várias questões, beleza, gente? Mais uma vez aí, peço o like, peço que você compartilhe esse vídeo, deixe um comentário, se ainda não for, se não for inscrito, se inscreve aí, tá? Que a gente vai tentar trazer vídeos de resolução de concurso aí toda semana, beleza, gente? Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!